Bom, pessoal, encerrando então a nossa discussão sobre os elementos que compõem o conceito de culpabilidade, segundo a teoria normativa pura do conceito de culpabilidade, nós chegamos agora ao momento da chamada exigibilidade de comportamento conforme a norma. Ou seja, eu só posso reprovar uma pessoa que tinha condições de agir e autodeterminar-se, imputabilidade, que tinha condições de saber que aquilo que estava fazendo era o contrário ao direito e, portanto, orientar o seu agir a partir disso, potencial consciência de ilicitude, e, terceiro nível, exigibilidade de comportamento conforme a norma, ou seja, eu só posso punir uma pessoa que poderia, diante das situações concretas em que pratica a ação, ter um comportamento que era esperado ser de acordo com o direito, ou seja, abster-se de realizar um comportamento que viola uma norma proibitiva, ou espera-se dele a realização do comando preceptivo nos casos dos crimes omissivos. Vejam, pessoal, nem sempre isso vai acontecer. Existem situações extremas, existem situações extremadas em que o sujeito não pode ser obrigado a agir conforme o direito. E nesses casos, nós não vamos excluir a tipicidade, não vamos excluir a ilicitude, mas vamos excluir a culpabilidade. Não a imputabilidade, evidentemente, não a potencial consciência da ilicitude, mas especificamente a exigibilidade de comportamento conforme a norma. Ou seja, somente pode ser culpável aquele sujeito que deve e pode atuar conforme o direito. Quem não está em condições de atuar e não deve, não pode agir conforme o direito, tem que ser isento de pena. E os casos que vão determinar isso são as causas que levam à exclusão da exigibilidade de comportamento conforme a norma, que são os casos de inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, casos que vão da chamada coação moral irresistível, que não é a mesma coisa que a coação física irresistível, e todos vocês sabem disso, porque a coação física irresistível exclui a ação, já a chamada coação moral irresistível, ela atua na psique do sujeito, ou seja, motiva o sujeito a agir contrário ao direito. Ou seja, a vontade do agente não é livre na sua essência, porque ela é viciada. Ou seja, são os casos em que o pai tem o seu filho sequestrado e ele é ameaçado de morte, caso ele não ceda com a prática delitiva. Isso faz com que nós tenhamos a chamada inexigibilidade de comportamento conforme o direito. Ou seja, isso exclui a culpabilidade dele. Nestes casos, também é importante dizer que na coação moral irresistível, quem realiza a coação, quando for irresistível, responde pela prática do delito. Ou seja, este sujeito que realizou a coação moral irresistível é caso de responsabilizar só a pessoa que coagiu. Não vai existir concurso de pessoas, que é o ponto que nós vamos ver na sequência, e não vai existir a agravante específica no caso aqui. É um caso chamado de autoria mediata, ou seja, a pessoa que é coagida não responde porque não tem culpabilidade, mas a pessoa que realizou a coação moral irresistível responde. Agora, se a coação for moral resistível, neste caso, os dois respondem. Quem é coagido vai ter uma atenuação de pena, ou pode ter reconhecido uma atenuação de pena, e o coator, quem realiza a coação, responde com uma pena agravada. Tá certo, pessoal? Muito cuidado com relação a isso e fiquem atentos a esse conceito de coator, coagido, atenuação pelo concurso, ausência de concurso, porque são temas que nós vamos analisar na sequência, tá bem? Bom, outra causa que determina a exclusão da culpabilidade no conceito da exigibilidade de comportamento conforme a norma é a chamada obediência hierárquica, ou seja, sempre que existe uma relação de direito público onde existe um subordinado e um superior hierárquico, quem está no nível inferior não é responsabilizado quando ele age de acordo com uma ordem legal do seu superior. Ou seja, se o superior dá uma ordem para o inferior, ele está agindo dentro do seu estrito cumprimento do dever legal. Agora, não é qualquer ordem e não é dada por qualquer pessoa. Nós precisamos, primeiro, que a ordem seja dada por um funcionário competente e que seja considerada no caso concreto, ou seja, à luz da capacidade de quem realiza e a partir do sentido que essa ordem dá.
Vamos imaginar o seguinte, se a ordem for manifestamente legal, o subordinado não responde por nada? Não. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque a ordem tem que ser legal. Tem que ter, pelo menos, aparência de legalidade, para que o subordinado haja amparado por essa justificativa. Se a ordem for manifestamente legal, o delegado diz para o policial, vai lá e mata, essa ordem é manifestamente legal. Responde o subordinado e o autor da ordem, que sempre vai responder. Quem dá a ordem, seja ela legal, ilegal, manifestamente legal ou aparentemente ilegal, responde sempre. O subordinado só será isento de responsabilidade se a ordem for legal ou aparência de legal. Isso é importante que vocês percebam para não confundir e não isentar de responsabilidade pessoas que não poderiam. Ou seja, a doutrina pode trazer várias situações e vai trazer vários exemplos para vocês em que, por exemplo, o diretor de um estabelecimento carcerário ordena que se dê um tratamento mais severo para um determinado preso. Pode ser que o subordinado não tenha acesso à decisão judicial ou acredite que a decisão judicial seja correta, ou seja, ela tenha a aparência de licitude. Neste caso, se ele implementa essa ordem e causa um constrangimento legal ao apenado, ele não será responsabilizado porque ele está obedecendo o seu superior. Em compensação, o seu superior hierárquico que enganou o sujeito, que induziu ele em erro, responde pela prática do delito. Novamente, aqui nós não estamos falando de um concurso de pessoas, nós estamos falando de uma chamada autoria imediata, onde eu só responsabilizo o sujeito que induziu ele em erro. Esse ponto aqui da obediência hierárquica ela é muito próxima daqueles casos que nós vimos antes de forma muito genérica, envolvendo o erro determinado por terceiro. Ou seja, quando a ordem é manifestamente correta, ou seja, é correta, evidentemente, eu preciso determinar um tratamento penitenciário, vamos dizer assim, uma execução da pena mais severa, porque há uma decisão judicial que referenda, eu estou no meu estrito cumprimento do dever legal. Se o meu superior me engana, é um caso de erro determinado por terceiro, ou seja, ele me engana que o prazo de duração da regressão do regime, o tempo de permanência numa solitária é de X dias, quando na verdade era metade. Eu estou cumprindo ordens, mas eu não tenho como contestar e não era possível contestar. Nesse caso, é uma ordem não manifestamente legal, mas que é errada. Neste caso, eu não respondo por estar em estrito cumprimento do dever legal, ou melhor dito, num erro determinado por terceiro, mas o meu superior hierárquico irá responder pela prática criminosa que ele realizou. Agora, se a ordem for manifestamente ilegal, e eu não tenho como dizer que eu não sei que isso é legal, ele responde e eu respondo em conjunto em concurso de pessoas. Tá, pessoal? Essa questão, novamente, de concurso de pessoas, ausência de concurso, a gente vai ver mais adiante. Então não se apavorem, não se preocupem aqui, porque a gente vai analisar com calma. Por fim, pessoal, nós temos a última causa, a última forma, digamos assim, de exclusão da culpabilidade, que da mesma forma que as causas de justificação não precisam ser apenas aquelas estritamente previstas em lei, as causas de exclusão da culpabilidade também não precisam ser aquelas estritamente previstas em lei. E isso vai acontecer na questão justamente da inexigibilidade de comportamento conforme a norma como causa supralegal. Talvez a forma mais evidente da gente perceber isso são os casos envolvendo a legítima defesa exculpante e mesmo o excesso em legítima defesa de natureza exculpante, que agora não é propriamente mais uma causa supralegal. Ela veio a ser incorporada, pelo menos estava presente na discussão do novo código, novo código não, do projeto de reforma do pacote anticrime, e em alguma medida ela permite o reconhecimento do excesso exculpante, quando por medo, pânico ou perturbação dos sentidos, o sujeito excede os limites. Eu não vou reconhecer aqui a legítima defesa, os efeitos da legítima defesa de exclusão da ilicitude, mas eu vou eventualmente excluir a culpabilidade quando o sujeito excede por situação de medo, susto, perturbação dos sentidos decorrente de uma situação própria
dada como gatilho a situação de legítima defesa. E também outro caso envolvendo o reconhecimento da inexigibilidade de comportamento conforme ao direito de forma superlegal é o caso do estado de necessidade exculpante, que, como nós havíamos estudado lá, é a situação em que o sujeito sacrifica um valor maior para salvaguardar um de valor menor. Esses seriam casos onde a gente poderia trabalhar com uma certa tranquilidade teórica e conceitual a respeito do excesso exculpante e da inexigibilidade de comportamento conforme a norma como causa superlegal. Durante muito tempo, nós tínhamos, sendo alegado por empresários como causa de exclusão da culpabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa nos casos envolvendo recolhimento, omissão de recolhimento de contribuição previdenciária. Ou seja, empresas alegavam uma situação financeira muito prejudicial e que, para conseguir pagar o salário de seus empregados, eles deixavam de recolher os valores correspondentes a serem repassados para a Previdência. Esse argumento, durante muito tempo, valeu, as pessoas ganharam, tiveram sucesso na argumentação e foram absolvidas por inexigibilidade de comportamento conforme ao direito. Porém, o Ministério Público Federal começou a identificar que isso era utilizado como manobra. E aí começaram a fazer um levantamento contábil da empresa para verificar distribuição de lucros, situação de aumento de patrimônio dos sócios, verificação de patrimônio dos sócios, como forma de impedir a alegação disso. Então começou a ser uma tese que não teve mais tanto sucesso enquanto tese absolutória e demandava sempre uma contextualização muito forte da caracterização dos elementos da inexigibilidade de comportamento conforme a norma. Que antes era meio que, com todo respeito, tipo um oba-oba. Poderia ser qualquer um alegar e qualquer um ganhava. Mas enfim, pessoal, é um conceito e uma causa superlegal que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela não pode ser banalizada. Muitas vezes as pessoas estão diante de situações extremas e se colocam em situações limite, e por esse motivo ela acaba sendo sempre uma válvula interessante para ser trabalhada. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, pessoal, mandem as dúvidas no fórum. Aguardo os questionamentos de vocês para a gente ir esclarecendo na medida do possível. E até mais. Tá certo, pessoal? Bons estudos aí. Até mais. Tchau, tchau.